A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe mais uma vez. Vamos estar, portanto, continuando com o nosso estudo no livro de 1 de João, na carta de João para aos santos, né? A primeira carta que João escreve. E vamos então estar continuando, né, com o assunto sobre luz. O que é luz? Por que que o primeiro mandamento da Bíblia foi que haja luz, que houvesse luz, né? E Deus viu que a luz era boa. E nós vimos lá em Gênesis capítulo 1 que Deus fez separação entre luz e as trevas. Portanto, aonde a luz de Deus opera, não pode estar as trevas. E vice-versa. Nós então vemos aqui que Jesus Cristo mesmo menciona várias vezes nos evangelhos que ele é a luz do mundo. E no fim de seu ministério aqui na terra, ele, portanto, pronuncia: vós sois a luz do mundo. Portanto, o que é luz? O que é que significa ser luz? Por que que então foi necessário que logo no princípio houvesse luz, né? Então vamos continuar com o estudo da carta de João. Bem, e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de trevas. Se nós vemos outras versões bíblicas, nós vemos aqui, por exemplo, né, essa versão que nós temos, a Feira de Almeida. Esta é a mensagem que dele ouvimos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Portanto, Deus, o nosso Deus, ele é luz. Nele não há trevas. Então nós vemos que há várias religiões que mencionam que o Criador ele tem que ter um equilíbrio entre luz e trevas. Isso aí não faz parte do nosso ensinamento. Isso é contrário ao ensinamento bíblico. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Porque se Deus tivesse algum acordo com a treva, logo no princípio ele criaria o universo, criaria a terra, sem que precisasse ter luz. Mas nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Portanto, nós vemos que essa treva que escondia, né, uma criação sem forma, sem vazia, num caos total, nós vemos que isso são efeitos colaterais de um mundo em trevas. Mas o nosso Deus é luz. E quando Deus ele se apresenta, quando o seu Espírito Santo paira sobre as águas, chega nessa terra sem forma e vazia, o primeiro dos mandamentos é: haja luz, e houve luz. E a primeira coisa que Deus fez separação entre luz e trevas. E você vê que ele só criou o sol e as estrelas e os luminares dias depois. Primeiramente, separação, para que Deus possa criar, para que Deus possa transformar, para que Deus possa agir. Não pode haver treva nenhuma. O nosso Deus é luz. Portanto, continuando com a palavra de Deus, amém? Aqui no verso 6, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então aqui, João começa a fazer alguns argumentos muito interessantes sobre a luz e as trevas. Primeira coisa que João, portanto, ele nos apresenta é que
Deus é luz, nele não há treva nenhuma. É o primeiro argumento que João pronuncia. O segundo, se no entanto, andamos na luz, né? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Portanto, aqui, Deus é luz, mas se nós dissermos, não, eu estou com Deus, eu sou crente, eu tenho Deus no meu coração, mas a minha atitude, essa terminologia caminhar, né, que por exemplo, no hebraico, é o termo halahá, que é caminhar, halahá é a maneira de andar, é a maneira de como fazer. Isso é um termo que o judeu usa muito em relação à lei, em como aplicar a lei do Senhor. Como deve ser o nosso comportamento em relação à lei. Se nós vamos estudar a lei, se nós vamos aplicar a lei, tem, portanto, uma jurisprudência a que diz respeito à aplicação da lei. Há uma maneira de andar. Há um padrão no qual nós devemos nos comportar. E a palavra de Deus diz aqui, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, quer dizer, o nosso comportamento é treva, o nosso comportamento é caótico, o nosso comportamento é sem forma e vazio, volúvel, apenas seguindo os desejos da carne, satisfazendo o ego. Nós vemos aqui o quê? Somos mentirosos porque estamos caminhando nas trevas, longe da luz de Deus, longe dos caminhos de Deus. Entenda isso. Muito importante, meu querido ouvinte, que você possa ver na palavra de Deus esses argumentos que João coloca. Somos mentirosos e não praticamos a verdade. Portanto, nós vemos aqui, entre linhas, que se Deus é luz, Ele é a verdade. Se nós mentirmos, dizemos que estamos com Deus, temos comunhão com Deus, mas, olha aqui, caminhamos nas trevas, somos mentirosos, portanto, não praticamos a verdade. Isso quer dizer o quê? Que as trevas, ela é diretamente ligada à mentira. E nós vemos Jesus Cristo falando isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, a verdade, ela está diretamente ligada à luz. E as trevas, diretamente ligada à mentira. É por isso que quando Lúcifer, aquele anjo que serviu na presença de Deus, quando ele pecou e ele caiu da graça de Deus, ele tornou-se o pai da mentira, porque ele anda nas trevas. Entenda isso, querido ouvinte, que nós estamos vivendo e temos que andar, temos que nos comportar de uma maneira que seja condizente com a palavra de Deus. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele na luz está, temos plena comunhão uns com os outros. Então, o terceiro argumento é que, se nós andarmos na luz, o que significa andar na luz? Seguir os seus mandamentos. Luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. Portanto, você, quando vive a tua vida à luz da palavra, isso significa que você lê a palavra, você estuda a palavra, você procura conselho na palavra de Deus, na Bíblia. E aí então você começa a ajustar a tua vida a um ponto de vida bíblico, automaticamente
o que acontece? Você entra em comunhão uns com os outros. Lembra daquilo que João fala alguns versículos atrás? Ele diz aqui, olha, sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Portanto, querido ouvinte, entenda que andar nos caminhos do Senhor cria um efeito colateral na sua vida e você começa a fazer parte de uma comunidade cristã. Você vive em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Não existe relacionamento individualista. Pessoas que se acham que elas foram eleitas para serem o representante de Deus na terra. Deus não fala mais com ninguém, só fala com ela ou com ele. Entenda que a comunhão com Deus vem através de seguir a sua palavra, à luz da Bíblia. E automaticamente você entra em comunhão. Olha aqui. Né? Se, no entanto, andarmos na luz como ele na luz está, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. Não é uma comunhãozinha de fim de semana, não. É plena comunhão espiritual, social, emocional. Plena comunhão uns com os outros. E por causa dessa plena comunhão, entenda isso aqui, que automaticamente o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vemos aqui uma coisa importantíssima. Muitas pessoas chegam na igreja no domingo, depois de passarem uma sexta-feira e um sábado devastador na presença do pecado e das trevas. Eles chegam domingo de manhã ou domingo à tarde para pedir perdão pelos pecados que foram cometidos no fim de semana. Não é bem assim. Isso aqui não é centro de umbanda, isso aqui não é feitiçaria. Não existe passe mágico para resolver o problema. Você quer ir para o céu, você tem que se conscientizar que a tua vida tem que mudar. Tua vida tem que mudar. E muda quando você anda na luz, como ele está na luz. E aí você tem comunhão uns com os outros, dentro dessa comunidade cristã. E aí, então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica, porque é uma coisa diária. É passo a passo. Entenda isso. Passo a passo. Um momento só. Então, esse passo a passo que nós passamos com Cristo, ele transforma a nossa vida através do sangue de Jesus. Continuando. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Preste bem atenção. Por uma outra coisa que acontece, esse argumento que João nos traz aqui, ele é muito importante, porque nós vivemos hoje num mundo de ilusões, e as pessoas vivem num estado de desilusão neste mundo. Entenda isso, coisa muito, muito triste que acontece nos nossos dias. E nós vemos que as pessoas nesse estado de desilusão, elas criam um mundo imaginário, um mundo que não existe. E elas não querem encarar a vida
com sinceridade. Olha só o que a palavra diz aqui. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós sabemos que, por exemplo, eu vou usar um exemplo muito comum nos dias de hoje. As pessoas que entram num processo de reabilitação de dependência química, seja em drogas ou alcoolismo, o primeiro passo para que essa pessoa possa ser recebida numa clínica de reabilitação ou um centro, né, em que possa ser ajudado, é que a pessoa tem que se conscientizar de que é um dependente químico. O dependente químico tem que se conscientizar que ele precisa de ajuda. E muitas das vezes esse mesmo tipo de esse mesmo passo, essa mesma maneira tem que estar em nós quando nós queremos mudar de vida. Muitas pessoas batem no peito e dizem: eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Falei isso aqui na semana passada. E ninguém pode me dizer como viver. Muito bem, isso quer dizer que a pessoa agora, ela pega tudo que está escrito na palavra de Deus, ela joga fora, porque ela acha que ela pode escrever um novo evangelho, só ela e Deus. Enquanto Deus, ele através dos séculos, milênios, ele tem dado a sua palavra a muitos de seus servos, para que nós hoje pudéssemos desfrutar dessa riqueza que é a palavra de Deus. Então, se nós não encararmos a vida, né, se declararmos, aqui é uma declaração, que não temos ao pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, portanto Deus não pode nos ajudar. Porque nós declaramos que não precisamos de Deus. Mas, se eu, você e qualquer um de nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda, reconhecermos os nossos limites, reconhecermos que somos fracos ou que precisamos de ajuda, é melhor você dizer que não sabe. Porque quando uma pessoa diz: olha, eu não sei, eu não tenho essa sabedoria, não tenho este conhecimento, aí sim, você pode então: eu não tenho, o que eu posso fazer? Eu posso estudar, eu posso procurar. Tiago nos diz, se somos faltos de sabedoria, podemos pedir a Deus que Deus nos dá gratuitamente esta sabedoria. Mas, se confessarmos os nossos pecados, portanto agora, esse termo confessar os pecados, ele se aplica para todas as áreas da nossa vida. Se eu quero ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, se eu quero ser um melhor profissional, se eu quero sair dessa vida medíocre, mesquinha, que eu criei para mim mesmo, eu tenho que reconhecer o meu estado físico, emocional, os meus limites e entregar isso na mão de Deus e começar a procurar, a conhecer a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Portanto, nós temos que ser clínicos. Esse processo ele é quase como se fosse um processo cirúrgico. Ele precisa de precisão. Todos os teus pecados, todas as tuas fraquezas. Portanto, você não pode fazer uma oração, vamos dizer assim, de um espectro largo que vai cobrir todos os teus pecados. Não, você tem que ser consciente. Se eu sou mentiroso, eu tenho que confessar minha mentira. Se eu sou invejoso, eu tenho que confessar minha inveja. Se eu sou ladrão, eu tenho que confessar o meu roubo. Já viu? Muitas pessoas roubam lá fora,
cometem corrupção, entram na igreja e dizem assim: pastor, está aqui meu dízimo, faz aquela oração poderosa para Deus abençoar a minha vida. Sabe, meu irmão, Deus está no céu. O pastor pode não saber a origem do teu dízimo, mas Deus viu. Deus sabe. E é Deus que perdoa. É Ele que purifica. É Ele que transforma. Aqui diz o quê? Tão claramente: Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Entenda isso. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Para que isso? Para que você confessar? Sabe, eu gosto muito daquilo que João fala no começo desta carta, quando ele diz da seguinte maneira, no versículo 4 ele diz assim: estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa, quer dizer, a sua alegria, a minha alegria, sabe, seja completa. Sabe, nestes dias em que nós vivemos, nas últimas décadas, eu diria que das últimas 2 ou 3 décadas para cá, nós temos visto muitos problemas emocionais causados e temos visto um aumento de estresse e uma nova doença que já está tão entranhada na sociedade, depressão. O que é depressão? É uma pessoa maníaca, depressiva. Toda a sua vida é triste, tudo, ela não tem força de fazer nada, porque ela perdeu a alegria de viver. Mas se nós prestarmos atenção nestes ensinos que foram escritos para nós, a nossa alegria vai ser absolutamente completa, porque Deus é luz e devemos andar na luz. Entenda isso. Nós temos uma escolha a fazer, cada um de nós. Cada um de nós temos uma escolha a fazer. Ou andamos nas trevas, que é um lugar de extrema escuridão. Tudo parece estar bem, mas a realidade é que tudo está sem forma e vazio. É fácil esconder os erros quando estamos nas trevas, porque ninguém vê nada. Ninguém quer ver nada. É um estado de engano pessoal. A pessoa vive enganada, ela se engana a si mesma. Mas quando nós chegamos ao conhecimento da verdade e da luz, nós começamos a ver que a nossa vida está sem forma, está vazia. E Deus agora, através de sua luz, Deus pode transformar. Deus pode criar um mundo. Você pode criar uma nova realidade em Cristo Jesus. Preste atenção na palavra de Deus. Estamos estudando a primeira carta de João aos santos, e João, ele é muito claro. O primeiro passo que tem que ser tomado na tua vida é a verdade, é a luz da verdade. Você tem que encarar os teus erros, os teus pecados, de uma forma sincera. E não confessa para mim, não, confessa para Deus, seja sincero, mude a sua vida. Diga para Deus assim: Deus, nunca mais eu quero mentir, nunca mais eu quero errar. Eu quero deixar essa vida. Busque a presença de Deus. Busque a sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria, para que você possa administrar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.